Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Preste muita atenção. Eu vou falar hoje sobre um tema muito delicado, que é a revelação do Espírito Santo de Deus. Alguém me pergunta, o Espírito Santo de Deus revela na igreja? Revela. Existe a revelação do Espírito Santo? Existe. A Bíblia, ela é mais de 70%, talvez 80% revelação do Espírito Santo. É a forma de Deus se comunicar com os homens. Ele usa seus servos através da divina revelação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo revela? O Espírito Santo revela coisas ocultas, coisas que ainda vão acontecer, e coisas ocultas, tipo um mal espiritual, uma doença incurável. Talvez essa doença pode até ter sido diagnosticada, mas a pessoa vai para o culto, não contou para ninguém, aí o Espírito Santo vai lá e revela. E quando há a revelação, ela é do Espírito Santo, então ela vai acontecer o resultado, vai acontecer o milagre. Se é revelado de uma porta aberta, Deus vai lá e abre a porta. Então a revelação do Espírito Santo, ela é algo sobrenatural, algo extraordinário. Existe muitos que dizem, Deus falou para mim. Deus não fala para ninguém, o Espírito Santo revela. Ele traz dentro do pregador, alma e em ciência, no subconsciente. Tem pregador que diz, Deus está falando para mim toda hora. Isso é mentira. Deus falou muito pouco no passado com os seus apóstolos, com os seus servos, e foi forma extraordinária. Então, o Espírito Santo, ele revela, isso sim. O Espírito Santo revelou o livro de Apocalipse, Deus falando ali, de uma forma que João, inspirado por Deus, escreveu o Apocalipse. O Espírito Santo revelou para Paulo que não era para ir viajar, porque ia ter um naufrágio, e houve o naufrágio. Muitas formas gloriosas. O Espírito Santo revelava para Eliseu as emboscadas do rei da Síria contra Israel. O Espírito Santo, ele falou com Elias diversas vezes. Então há a revelação do Espírito Santo. Sim, Deus revela, Deus fala. Quando Deus fala é diferente, e em poucas vezes alguém ouviu a voz de Deus. Mas a revelação do Espírito Santo é algo tremendo, é uma arma poderosa que a igreja tem para uso, para a edificação das ovelhas. Agora, nós estamos vendo uma safra de pessoas que deixaram de buscar a Deus, de buscar o verdadeiro dom do Espírito Santo. E essas pessoas estão mortas espirituais, e essas pessoas, elas estão matando as igrejas, porque estão usando uma manobra, fazendo uma manobra, dizendo que é o Espírito Santo e na verdade não é. Tipo, revelação de nome é a maior farsa que eu já conheci em toda a história. As pessoas pegam o nome das pessoas de diversas formas, no Facebook, no YouTube. Antes deles ir pregar nas igrejas, eles entram na rede social daquele pastor. E há muitos casos, preste muita atenção, as revelações mais fortes dentro dessas igrejas, que se dizem forte. Preste atenção que eu vou falar. As revelações mais fortes dentro dessas igrejas, que eles vão na família certa, pode ter certeza, são os mais ricos. Eles convidam pregadores e eles passam toda a senha da vida daquela família.
nome, sobrenome, eles têm no cadastro muitas das vezes. E eles passam para esse, é um picareta ajudando o outro. E aí eles passam um voto alto para aquela família, porque eles sabem que ali tem dinheiro. Então, é uma falcatrua atrás da outra. Revelação de CPF, RG. Por exemplo, uma comparação que eu vou te dar. Existe muitos fazedores de live que fica revelando nome e sobrenome. Você liga para a pessoa, ele passa o contato dele. Você liga para a pessoa e a pessoa recebe tua ligação, ele pega teu número e joga num aplicativo. Ele vai descobrir teu nome, seu sobrenome, data de nascimento, através do teu número de celular, endereços que você já morou, endereço de parente. E fica muito fácil para revelar dessa forma. Fica fácil para revelar dessa forma. Eles pegam, eles são... Por exemplo, tem igrejas que tem os picaretas que fica gente no estacionamento, tirando foto da placa dos veículos. Aí eles mandam via WhatsApp para aquele que vai ser o picareta do altar da noite. E ele joga teu número de placa num aplicativo chamado Detran Inteligente. Lá vem todos os seus dados, vem seu CPF, vem o seu RG, vem o número de chassi do teu carro. E aí eles revelam. Muitos picaretas desses são tão safados que ele faz o povo ficar de olho fechado e eles mandam o povo levantar os documentos e começa a andar no meio da igreja. Os reveladores de nome, a maioria deles anda no meio da igreja. Por quê? Porque eles precisam captar informações para dizer que é Deus que está revelando. Então você está ali com o olho fechado, com o documento levantado para o alto. O picareta, ele tem uma visão fotográfica, ele tem uma mente fotográfica. Outra forma que eles revelam muito é no começo, começa a chamar, aqui tem uma pessoa que você tem uma pessoa por nome de Bastião, a pessoa levanta a mão, amém. Aqui tem 5 pessoas e tem uma delas que o nome é Maria. Aí chamam as 10, 12 pessoas, depois, dali uns 15 minutos, ele começa a chegar de pessoa por pessoa, porque ele já se lembra que alguém de Maria está no nome da família de alguém ali. E aí começa a palhaçada. Eu sou missionário Ronaldo de Mello, sou pastor presidente de uma igreja, orei 3 anos para que o Espírito Santo de Deus me desse a primeira revelação, fiz muito jejum, muita oração, e sei o quanto esse dom é precioso. Trabalhei na Igreja Deus e Amor, nasci das entranhas do missionário Davi Miranda. Lá na Igreja Deus e Amor nunca vi esse tipo de falcatrua. E aqui no Ministério Jesus Cristo é o Salvador, já teve alguns deles que pregou aqui no começo da obra, na minha inocência sobre isso. E eu confesso que eles até me enganaram por alguns dias, mas o Senhor colocou eles nas minhas mãos. Na minha igreja, Jesus Cristo é o Salvador, na nossa igreja, não prega revelador de nome, CPF, RG. Eu não compactuo com esse tipo de raposa. São as piores raças de pregadores que existem. São os que estão contaminando o altar do Brasil. Os altares são os que estão poluindo a noiva, aproveitando da inocência da igreja, aproveitando dos pobrezinhos, dos coitados, dos pequenos. Por isso que eu apacento com responsabilidade, eu falo com os meus pastores, não aceita isso nos altares, não compactua com isso. Tem revelação na igreja? Tem, mas tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Outro dia uma irmã veio e deu testemunho que ela chegou cega na igreja, aqui em Curitiba, chegou cega na igreja, foi revelada, ela veio segura pelas mãos dos outros, porque não enxergava, foi revelada pelo Espírito Santo, foi embora, dali 6 meses voltou, esses poucos dias chegou aqui, dando testemunho na frente de todos, que ela foi revelada, e ela foi curada daquela cegueira.
Então isso é a revelação do Espírito Santo que me alegra e me motiva a seguir trabalhando. Eu não vou usar de manobras dizendo que é Deus para poder sobreviver. Tem uma raça de pessoas que nem igreja tem física, não são presidente de nada e fica o dia inteiro pedindo e revelando e mentindo, pedindo oferta, dinheiro nas internets por aí. Missionário, você fala de oferta na internet? Falo. Eu tenho um culto à noite da igreja virtual, que ela é paralela da igreja física. No final desse culto a gente fala de oferta, desse culto a gente fala de oferta e fala de dízimos, mas não é para outra coisa a não ser para manter a igreja física. Tudo que entra nessas lives, sim, vai para a igreja pentecostal. Jesus Cristo é o Salvador. Tem outros picaretas que dão lá 2, 3 cestas básicas e fica sobrevivendo dessas ofertas através de revelação mentirosas. Eles vão dar conta diante de Deus. Então preste bem atenção. Os picaretas é uma máfia. Um ajuda o outro. Você vai nessas igrejas que tem revelação, eles trazem a família para o altar com certeza já daquilo que eles vão falar, porque tem um picareta que é o dirigente daquela igreja, que já deu a senha para o picareta que foi convidado. Então, preste bem atenção. Eles não vão pregar na minha igreja nunca. Um dia chegou um cidadão desse para pregar na minha igreja, há muito tempo atrás, quando eu ainda estava investigando os assuntos, e eles disseram o seguinte: passa a senha maior. Qual é a família que você me indica para isso? E eu falei: eu não compactuo com isso. Então preste bem atenção. O Espírito Santo de Deus revela. As coisas de Deus é séria. E você que é pastor e faz isso, ou compactua com esses picaretas, você pode ser bispo, apóstolo, você pode ser reverendo. Se você está compactuando com essas pilantragens no seu altar, você vai ser condenado no juízo final. Você vai para o juízo final. E não haverá misericórdia. Ai daquele que disse que foi o Senhor, sendo que Deus não falou. Fica a dica, Deus abençoe. É um assunto delicado, é um combate forte, sim, mas é preciso abrir o olho da igreja. A igreja de Cristo não pode ser enganada por esses picaretas. Deus abençoe.